Eu quero que você diga assim comigo: autoridade. Não, falar autoridade desse jeito parece que falou doce. Diga autoridade. Isso, autoridade. Eu estava ali, espírito de oração. Eu dizia: Senhor, me confirma a tua palavra. Me confirma o que tu queres fazer nesse momento. E com muita clareza o Espírito Santo disse: autoridade. E eu disse: Senhor. E ele disse: diga ao meu povo que eu estou dando autoridade. Você está desenvolvendo autoridade nesse processo. Você pensa que está fracassando, pensa que está naufragando. Você pensa até que é o seu fim, ou que isso pode vir a ser seu fim. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não, eu estou usando esse processo, porque o que eu vou te dar é... E a autoridade autoridade não é uma coisa que você ganha. A autoridade é uma coisa que você conquista. Você está me ouvindo? Autoridade não é como um dom que você recebe porque pede, não. Autoridade você não ganha, a autoridade você conquista, você desenvolve. E o que é autoridade? Direito de exercer poder. Isso é autoridade, direito de exercer poder. Não estou exercendo poder porque eu quero, senão isso só faria de mim uma pessoa autoritária. Isso não determinaria a minha autoridade. Não suportamos pessoas autoritárias. Por quê? Porque a vida delas é uma incoerência ao que elas ordenam. E se autoridade é direito de exercer poder, tal autoridade só pode ser adquirida se tal poder for vivido. E esse poder, para ser vivido, ele precisa ser experimentado para ser provado como poder. Eu vou te dar um exemplo. O texto diz que quando Jesus ministrou na sinagoga, criou um alvoroço e todo mundo ouvia ele falar. E então, do lado de fora, os que não tinham ouvido ele ministrar começaram a perguntar como é que era que ele pregava, sobre o que ele falava. Afinal, estava tão cheio e tanta gente o seguindo e o amando e reconhecendo que ele tinha poder, né? Então diga aí, o que é que ele fala? E então aqueles que haviam ouvido Jesus ministrar respondiam dizendo: olha, ele fala o que nós já sabemos. O que significa? Olha, ele não está pregando nada que a gente não conhece, ele está usando o texto sagrado, só que ele fala como quem tem autoridade. Era o que respondia. O que estão querendo dizer então sobre Jesus? Estão dizendo: olha, ele fala palavras que nós já conhecemos, só que quando ele fala a gente se sente diferente, porque a palavra na boca dele é verdade. E por que isso vai acontecer com Jesus? Porque Jesus é o verbo vivo que se fez carne. Então, quando ele dizia, por exemplo, ministrando: em verdade vos digo, isso não é um bordão de pregador, isso não é uma gíria, isso é uma realidade. O que ele estava querendo dizer era: sou a verdade que prego e sou a verdade que ordeno, porque eu e essa palavra somos a mesma pessoa. Então é muita autoridade. Jesus ele não recebeu essa autoridade de graça. Por ser o Filho de Deus, isso não eximiu ele de ter que conquistá-la. Você está me ouvindo bem? Pode continuar de pé, já vou deixar você sentar. Ele não eximiu-se. Ele não foi livre. Ele também teve que conquistá-la. Se você observar o momento de assunção, ou seja, quando Jesus começa a subir depois do período de 40 dias andando sobre a terra pós-ressurreição. Presta atenção, quem está comigo diga amém. Se você observar essa fase do ministério de Jesus, você vai perceber que quando ele está indo, de acordo com o relato do apóstolo, vai dizer o seguinte acerca dele: que à medida que ele ia subindo, por entre as nuvens, despojou principados e potestades. Então, aonde havia um demônio que tinha uma área de autoridade, de legalidade aqui na terra, eles começaram a se subordinar diante de Jesus, dando a ele absolutamente tudo que temporariamente estava sobre o domínio deles. E como que isso acontece? E por que isso acontece? Por causa da morte de cruz. Lá ele pagou o preço, literalmente, pelos nossos pecados, não
não com grana, mas com sangue. Naquele momento, depois de 33 anos e meio de vida, sendo sujeito às mesmas paixões que qualquer homem, porque ele estava revestido de corruptibilidade humana, seu sangue puro, imaculado, seu coração inocente, em nada lhe foi achado falta alguma, nunca pecou, o pecado não lhe conheceu, mesmo que ele soubesse o que era. Então tudo isso foi um caminho de conquista, quando ele triunfa no Calvário e ressuscita ao terceiro dia, e foi-lhe dado. Aí veja, esse dado não é antes disso tudo, esse dado é depois disso tudo. Então foi um processo de conquista. Não foi lhe dado como quem herda, foi lhe dado como quem merece. Não foi lhe dado por nepotismo divino, foi lhe dado porque ele pagou o preço. Não teve por usurpação ser igual a Deus e ser Deus, mas antes, que diz o apóstolo na carta aos Romanos, mas antes renunciou qualquer vantagem, renunciou qualquer grandeza de divindade que pudesse colocar ele em um lugar onde fosse fácil conquistar. Não, não, não. Passou todo o processo, homem de dores, Lucas capítulo de número 4, e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Grita aí para mim, por favor, deserto. Veja, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de 40 dias e 40 noites não caiu, não pecou, renunciou, sofreu, pagou o preço e foi aprovado, seguiu o ministério santo, puro, limpo, imaculado. Ele não precisava que ninguém desse testemunho dele, porque ele tinha testemunho do próprio Deus, e ele dizia: eu não busco a glória dos homens, eu busco a glória do meu Pai. O que ele está dizendo? O reconhecimento de Deus para mim. Por quê? Porque o reconhecimento dos homens só te dá autoridade diante dos homens, mas o reconhecimento de Deus te dá autoridade sobre tudo que está abaixo do nome do Senhor, e no nome dele você conquista também, você entra também, você é empoderado também, você é cheio de autoridade também. Então eu quero que você coloque isso na sua cabeça: Jesus não foi quem foi, é quem é e para sempre será, porque fez uso do seu direito de hereditariedade de filho. Não, ele renunciou isso para provar para nós que essa unção é legítima, essa autoridade é legítima, e ela pode ser conquistada e deve. Então eu usei o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. E aí eu estava ali, o Espírito Santo falou comigo: autoridade. Está vindo uma unção de conquista sobre nós aqui. Por essa palavra eu vou repetir: está vindo uma unção de conquista sobre nós aqui. Como assim, Camila? Ou você vai conquistar, você vai avançar, você vai romper. Ei, eu não organizei essas palavras em ordem para parecer bonitinha, não. Eu estou falando debaixo de uma autoridade profética que nos foi constituída por Deus para esta noite. Então eu vou repetir, não fique apático diante dessa palavra, mas demonstre que ela é para você. Estamos debaixo de uma unção de conquista. Você vai romper, você vai conquistar, você vai tomar posse de territórios físicos e espirituais, porque o Senhor vai te dar autoridade à medida que você avança. Conquiste. Vou contar de 1 a 3, você vai gritar pro vizinho aí: conquiste. Eu não contei até 3 ainda, e sem ansiedade Jesus te cura. No 3, é 1, é 2, é 3, diga: conquiste. Senta repetindo: autoridade. Senta sussurrando, autoridade.
Autoridade. Então o que é autoridade? Autoridade é direito de exercer poder. Direito adquirido por conquista, por processo. E não como se fosse lhe dado como um presente ou como um privilégio que não requer esforço. Quantos estão entendendo o que é autoridade? Quantos estão entendendo que é isso que Deus quer que você tenha? Glória a Deus, autoridade. Eu estava ali, o Espírito Santo falou para mim: autoridade. E em Gênesis 21 eu tenho alguém que é muito bom para nós nos espelharmos hoje aqui, para entendermos o que Deus está nos propondo. E eu quero orar sobre essa palavra ainda esta noite. Gênesis capítulo de número 21, preste atenção. O texto vai falar que chegou o tempo do cumprimento de Sara dar à luz a Isaque, o filho da promessa. Quantos já ouviram falar aqui de Sara, esposa de Abraão? Pouca gente. Quantos têm preguiça de levantar a mão? Então veja, Sara, esposa de Abraão, recebe uma promessa. Abraão recebeu essa promessa. O filho da promessa se chamava Isaque. Ele é o filho da aliança. Só que Sara, estéril, 25 anos haviam se passado. E antes de todo esse tempo transcorrer, eles ainda não conheciam Deus assim como nós conhecemos. Eles ainda estavam caminhando com o Senhor. Eles não tinham a oportunidade de ter todo o currículo de Deus em suas mãos. E então Sara teve uma ideia de colocar Agar na cama de Abraão. E ela disse: olha, deita com a minha serva Agar e dela vai nascer o filho da promessa. Rapaz, isso deu uma confusão tão grande que essa confusão existe até hoje entre Palestina e Israel. E tudo isso foi por causa desse dia, dessa ideia que Sara teve, porque o tempo passava, ela não gerava, e ela teve essa ideia, achou que podia dar uma ajuda para Deus e deu tudo errado. Então Agar passa a gerar esse filho, que é Ismael. Qual é o nome do filho de Agar? Qual era o nome do filho da promessa? Isaque. Então Isaque era o filho de Sara, Ismael o filho de Agar, a serva, a egípcia. Desde que isso aconteceu, criou um ambiente familiar desastroso dentro da casa de Sara e de Abraão. E aí a gente vai perceber que os anos se passavam e esse ambiente não mudava. Em Gênesis 21 você vai ver que Sara agora já é uma mulher realizada. Ela está andando pela casa no dia da festa, que ela fez uma festa, um banquete pelo desmame de Isaque, o filho dela. Só que a alegria dela não é completa, porque ela vê o filho da serva, que ela chama de escrava, porque ela está com tanta raiva, o filho da serva zombando do menino dela. E a verdade é que o problema não é esse. O problema é que Agar não desce na goela de Sara desde o dia em que ela passou a gerar. E ela vem trazendo aquele problema já há muitos anos dentro de casa. E aí quando chega nesse dia, a realização dela não é completa, porque a serva está lá junto com o menino, que é o filho que ela falou para a menina lá deitar com o marido dela. Resumo da história: aquele dia vai ter uma confusão e Sara vai dizer: olha, deita fora esta escrava e o filho desta escrava, porque o filho dela não vai herdar com o meu filho Isaque. Aí o coração de Abraão fica pesado e ele pensa: como é que eu vou botar agora fora esse menino? Eu imagino o coração dele pesado dessa maneira, porque por mais que Isaque fosse o filho da promessa, veio de Ismael o primeiro sentimento de paternidade. A primeira pessoa que disse para Abraão pai não foi Isaque, foi Ismael. Então como é que se rompe isso dessa maneira? O coração dele fica muito pesado, e aí a voz de Deus se manifesta a Abraão. E aí o Senhor vai dizer para Abraão: Abraão, não temas fazer o que Sara, tua mulher, te diz, mas em tudo que ela falou, faz. Ou seja, coloca Agar e o menino para fora. E aí o Abraão vai pegar e vai colocar Agar e o filho dele para fora. Vai dar apenas um odre de água e um pouco de pão. E essa mulher vai sair de madrugada naquela mesma noite. Só que ela não foi fugida. A primeira vez que ela fugiu, Deus mandou ela voltar. Só que dessa vez ela está saindo pela porta da frente. Está muito humilhada, mas está saindo pela porta da frente. Dessa vez ela não está fugindo, ela está sendo despedida. Então assim, o cenário parece desastroso, mas na verdade, na condição dela, que era uma serva, como você vê, Sara, na hora que está com raiva, chama ela de escrava. Então na condição dela, a única maneira de se tornar livre não era fugindo, era se de fato ela fosse o quê? Despedida, mandada embora, alforriada. E foi o que ela conseguiu, e conseguiu isso
com o seu filho, apesar desse filho ser filho de Abraão, mesmo não sendo reconhecido pela esposa dele, a Sara. Sai essa mulher numa condição, irmãos, precária, numa condição difícil. Todas as vezes que eu passo os olhos rapidamente por cima desse texto, eu lembro dos dias de hoje e eu penso, rapaz, se isso fosse para a vara de família, Abraão rico do jeito que ele era, ele estava no sanhaço. Porque como é que ele despede na condição que ele tinha uma mulher, sem uma carroça, sem um cavalo, sem um servo, sem um nada, dá para ela só um pouco de água, um pedaço de pão e manda ele embora. E vai-se embora. Então essa mulher sai no meio da noite, sozinha, no meio de um breu e começa a caminhar sem direção. Na verdade, Agar está vivendo o maior momento de libertação da sua vida, porque aparentemente quando ela sabia para onde ia e podia ir para qualquer lugar, a verdade é que no final ela nunca estava indo para lugar nenhum. Ela estava sempre sendo obrigada a acompanhar alguém, porque ela era uma escrava e estava presa à família de Abraão. Agora hoje, nesse dia que ela vai embora, ela está no pior cenário por um lado, mas no melhor cenário por outro. Você tem que entender que existem coisas das quais Deus permite que sejam usadas contra nós, e aparentemente por um momento parece que aquilo é o pior cenário da nossa vida, mas é a única maneira de Deus promover a liberdade que de outra forma jamais seria conquistada. Se isso não acontecesse com Agar, ela ia ser rica, mas ainda ia ser escrava. Ela ia ter empregada, mas ainda ia ser escrava. Ela ia estar morando numa tenda maravilhosa, mas ainda ia ser escrava. Então não era o que ela tinha, era quem ela era. E ela nunca podia ser, mesmo que tivesse tudo que a casa de Abraão pudesse dar para ela. E por que não podia? Porque nada do que ela tivesse mudaria uma condição. Qual? Para sempre ela seria escrava. Só que neste dia ela sai sem nada, mas sai com tudo. Eu não sei para quem, mas talvez você esteja num cenário hoje aonde você diz: Camila, autoridade para quem? Eu não tenho nada. E Deus está dizendo: você não tem autoridade sobre o que você tem, se primeiro não tiver autoridade sobre quem você é. Você primeiro precisa ser livre. A autoridade emprestada não é autoridade, é concessão. Livre, sai ela com esse menino, vai andando errante pelo caminho. Por quê? Porque aparentemente ela não tem direção, ela não sabe para onde vai. E às vezes quando não sabemos para onde nós estamos indo, de tão desprovido de recursos e até mesmo, por que não dizer, de emoções saudáveis, às vezes é um momento que nós estamos mais leves para sermos conduzidos pela mão de Deus. Você sabia disso?